E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a fazer luz e sombra, que é o primeiro passo para fazer uma boa pintura, tá? O primeiro passo para você conseguir aprender a colorir, aprender a fazer qualquer pintura em qualquer desenho. Luz e sombra é essencial para isso, não só essencial como é 80% da pintura, tá? Se você é bom em luz e sombra, você praticamente certo que você vai ser bom em colorir desenhos. Tem poucas coisas outras demais para você aprender, mas luz e sombra é 80% da pintura, tá? Então é muito importante você aprender isso. O que é luz e sombra para você que não sabe? Simplesmente assim, quando a gente enxerga algum objeto, qualquer coisa, a gente vê a cor, nosso olho percebe a cor que está sendo, né, que está naquele objeto através da iluminação que tem nele, através da iluminação que está pegando naquele objeto. Então, se você não iluminar nada, um objeto ou qualquer parte, tu não vai enxergar nada. É como se tu estivesse realmente no escuro, tu não consegue enxergar aquele objeto porque não tem iluminação aparecendo, te mostrando ele, tá? O que isso acontece? Todo objeto ele vai ter uma cor específica, né? Pode ser objeto, pessoa, pode ser qualquer coisa. Ela vai ter uma cor específica. Só que qual é a diferença que dá luz e sombra? Esses pontos de luz, essa iluminação, ela não é a mesma por todo o objeto. Ela sempre vai ter um ponto que vai ser mais forte. Logo, aquele objeto vai ter partes mais escuras e partes mais claras. Então, assim, isso é luz e sombra. É o objeto ser da mesma cor, só que ter tons diferentes, tons mais escuros e tons mais claros. Isso dá um aspecto muito mais vivo pro desenho, porque é assim que funciona na vida real, tá? Você não vai pegar e ter uma cor 100% uniforme. Tu tá vendo qualquer coisa, pode realmente estar olhando aí pelas partes do seu quarto, onde você está. Sempre a cor que você está vendo, você vai conseguir enxergar um lado que está mais escuro do que o outro, tons diferentes naquele objeto. Porque é isso que eu tô falando. Os objetos eles têm concentração de luz, concentração de iluminação diferentes. Ela não é 100% iluminado da mesma forma, tá? A cor é a mesma, o objeto tem a mesma cor. Só que como o fato de ter mais iluminação em algum lado do que no outro, gera esse resultado de um lado ser mais claro, parecer mais claro do que o outro. Isso é luz e sombra. Como que a gente aplica isso no desenho? Bem simples. Todo desenho vai ter um ponto de luz. Vai ter um ponto de luz no desenho. Todo desenho, alguma parte do desenho está sendo iluminada. Tá, algum lado do desenho está tendo um ponto de luz, está sendo iluminado. Quando que é isso? Depende, por exemplo, de cada desenho. Por exemplo, esse desenho do Yuno, o ponto de iluminação dele é a mão dele. Por que é a mão dele? A mão dele tá fazendo aquele poder de vento. Se você não sabe, esse personagem é o Yuno do Black Clover. E ele tem poderes de vento, que ele usa a mana dele para emitir esses poderes. Esse poder, ele gera iluminação. Todo poder, ele gera uma iluminação. Então, como esse poder está gerando iluminação, logo ele é um ponto de luz do desenho. Então, todas as sombras vão ser baseadas pela mão do Yuno. Como assim ser baseada? Como a mão do Yuno está gerando iluminação, as luzes, os pontos mais claros vão dar em direção à mão e as sombras vão ser do lado oposto. Por exemplo, esse desenho aqui que eu estou fazendo. Tu perceba que, por exemplo, essa parte de baixo aqui, ela tá embaixo da mão. Logo, as sombras vão ser mais predominantes embaixo do que em cima, porque a luz está vindo de cima dela. As partes mais na esquerda, por exemplo, lá no livro, ou mais no corpo dele, a luz está vindo à direita, ou seja, as sombras vão ser mais predominantes na esquerda. Perceba que é uma lógica bem simples. Se a luz está vindo de um lado, a sombra vai ser no outro. É bem simples essa lógica. Esse desenho do Yuno, o ponto de iluminação já tá definido, já tá predestinado ali que vai ser a mão dele pelo contexto do desenho. Todo desenho é assim? Não. Existem desenhos que não tem um ponto de iluminação específico nele, não tem algo que esteja gerando luz no desenho. Aí você pode criar realmente. Você pode criar qual é o ponto de luz. Não tem nenhuma restrição sobre isso, tá? Mas é importante sempre você entender isso.
Onde, quando você decidir um ponto de luz, você tem que seguir até o final do desenho aquele ponto de luz sendo assim. Então, sempre fazendo as luzes um lado oposto daquele ponto de luz que tu criou, tá? Sempre fazendo as sombras, desculpa. Então, isso é um passo também, outro passo muito importante de você entender. Sempre perceba onde vem o ponto de luz do seu desenho. E aí, depois, você vai poder entrar na hora das pinturas, realmente aplicar as cores. O que você tem que fazer numa hora da pintura? Você tem que pegar a cor principal do desenho, tá? Então, por exemplo, nessa parte do livro que eu tô fazendo o livro um verde, então eu pego a cor principal dele, é um verde, e tu precisa de um tom de sombra, tu precisa de um tom que deixe mais escuro o verde, mas não saia do verde. Tu olha pro livro, tu veja um verde mais escuro, mas tu não veja um preto, um marrom, tu não vê outra cor, tu vê só um tom mais escuro, tá? Isso é muito importante falar, por quê? A maioria dos desenhistas iniciantes, assim, que estão começando na hora da pintura, eles pegam e vão tentar aplicar luz e sombra e deixar muito mais escuro. Como assim? Ele pega e ao invés de deixar um tom mais escuro, mas manter a cor, só fazer um tom mais escuro para realmente dar essa ilusão que eu tava explicando, ele pega e usa um marrom muito escuro, um preto muito forte, usa por exemplo, um preto em cima de um azul. Não vai ficar muito bom, porque um azul claro, por exemplo, com preto tem muita diferença. Então vai ficar nítido que são cores diferentes, não vão parecer tons diferentes, vão parecer cores diferentes. Então vai ficar um preto no meio de partes azuis, sabe? Um azul no meio de partes pretas. Então não vai ficar legal, vai ficar estranho. Então toma muito cuidado. As sombras, elas precisam ter seu contraste, mas elas não podem sair da cor. Elas têm que ser a mesma cor. Então nesse desenho aqui, por exemplo, que eu tô fazendo do livro, as minhas sombras elas foram feitas de verde escuro. A cor principal dele é um verde meio limão, um verde bem clarinho, e as sombras dele são verde escuro. Então eu peguei um verde, só que eu botei um tom mais escuro, mas a cor é a mesma cor, a cor é um verde. São todos os desenhos que eu fazer isso? Não. Esse desenho aqui eu consegui fazer isso porque aquela cor em específico é bem clarinha, então eu consigo usar uma sombra que dê um contraste bom só usando um tom mais escuro da própria cor. Se você está usando um tom um pouco mais escuro, o que eu gostaria de fazer? Pode aplicar um marrom. O marrom é uma cor que vai deixar um tom mais escuro e ele não vai sair. Ele não vai sair exatamente porque ele não é tão mais escuro. Por exemplo, uma cor que tu tem que tomar cuidado se tu for quiser aplicar, se tu for querer aplicar, no caso, né, é o preto. O preto, como ele é muito escuro, é muito fácil de tu parecer preto realmente. É muito fácil de tu sair da cor. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas 80, 90% das cores que tu vai fazer, a sombra pode ser um marrom, tá? Pode ser no verde, pode ser no amarelo, pode ser no laranja, pode ser no vermelho, pode ser no, deixa eu ver, no azul, pode ser no roxo, pode ser todas as cores assim, pode ser um marrom para fazer a luz de sombra, tá? Só você sempre tem que se atentar ao quê? Em ter paciência e tomar para não sair da cor, só ser um tom mais escuro. Nas partes das sombras, tá? Para tu antes de tu definir elas exatamente, tem que entender como eu tinha falado. Sempre, dependendo do ponto de luz, as sombras do seu lado oposto. Eu aconselho você seguir referências. Então, pega uns desenhos, algumas referências de anime realmente e passe as sombras onde já está demarcadas, que assim consegue entender mais ou menos como funciona. Mas se você quer construir do zero um desenho, entenda que as sombras não têm exatamente certo ou errado, só elas precisam seguir uma lógica. Então a lógica mais correta de seguir é sempre essa que eu falei. Pegar um ponto de luz, definir onde está vindo o ponto de luz e botar as sombras no lado oposto do desenho, no lado oposto de onde está vindo o ponto de luz. Essa é uma lógica que se tu for criar um desenho, pode fazer ela, e é a lógica correta, só que tu tem que seguir essa lógica. Então, onde tá vindo o ponto de luz, tu tem que seguir até o final do desenho. Isso é muito importante você entender. Outra coisa, antes de eu falar, gostaria de pedir que se você tá gostando, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar comigo. Entra aí no link abaixo no meu Instagram, tá? Meu Instagram tá sempre aí na descrição. Entra aí pra gente interagir lá, a gente conversar. Comenta lá, pode postar o teu desenho e me marcar que eu vou estar te repostando, tá? Marca lá, fala que tu veio aqui pelo canal.
que eu vou estar sempre te respondendo, sempre te comentando, sempre interagindo com vocês, tá? Então qualquer dúvida que tu tiver, tu pode mandar ou aí nos comentários ou no próprio lá Instagram, tá? Também funciona e tanto faz assim o que ficar mais fácil para tu ser respondido. Então, não esquece de fazer isso que realmente me ajuda bastante, tá? Então, explicando já como funcionam essas cores e como aplicar as cores também é uma dica que eu posso dar. Sempre com muita paciência, sempre com muita paciência. E eu aconselho sempre tu ir escurecendo aos poucos. Então, olha o que eu fiz, por exemplo, na roupa ali do Yuno, agora nesse amarelo. Tu percebeu que eu apliquei um tom, uma camadinha desse marrom, meio, esse ocre assim, tipo parecendo um amarelo queimado, bem clarinha? Para que eu quero fazer isso? É só para tirar o branco do papel. Então, é uma primeira camada só para eu não deixar o branco no papel. Depois disso, eu venho aplicando de novo esse tom, agora em partes maiores, mas eu já venho aplicando em algumas partes de sombra. Então, o que eu tô fazendo isso? Eu tô escurecendo aos poucos. Eu vim com uma camada só para tirar o branco do papel, para ficar mais fácil preencher depois. Depois disso, eu vim o que? Apliquei nas sombras que eu quero no desenho. Então, eu apliquei um marrom mais escuro. Nas partes aquelas que ainda vão ser esse tom do marrom clarinho, eu apliquei outra camada dele e preenchi mais a folha. Não precisa forçar o lápis exatamente, tá? Algumas partes tu pode até forçar, mas não sempre. Sempre, se quiser deixar mais escuro, ou tu aplica cores mais escuras, ou tu preenche mais a folha, ou tu passa mais camadas e vai preenchendo a folha. Não aperte o lápis especificamente. Se tu apertar o lápis, vai ficar muito ruim de misturar as cores e pode ser que fique muito escuro, pode ser que sempre fique mais escuro que tu deseje e aí acabe te atrapalhando o teu resultado final, acaba te atrapalhando, tudo se enrola no desenho, tá? Então toma muito cuidado quando tu for fazer isso. Então eu aconselho sempre você ir escurecendo aos poucos. Então tu viu que eu apliquei a primeira camada, depois eu vim aplicando uma segunda camada dessas cores assim, em outros sentidos, tá? Pode ser movimentos circulares, pode ser em vários sentidos, não tem problema nenhum. O importante é você sempre manter a mesma força para que não fique tons diferentes ali naquela parte. Então apliquei uma segunda camada para deixar mais preenchido e eu vim já demarcando as sombras. Tu vê que essa sombra não é muito escura, não ficou com muito contraste. E tudo bem, eu não queria que ela ficasse com um contraste muito grande também não, tá? Não queria que ela chamasse tanta atenção. Esse desenho eu quero mais que chame a atenção a mão dele, o livro e o contorno, o fundo assim mais. Eu não queria que a roupa chamasse tanta atenção. Por isso eu fiz uma sombra um pouco mais discreta. Mas depois, aí é uma parte um pouco mais avançada, eu venho aplicando um preto em algumas partes dessa roupa. Por quê? Porque eu quero alguns tons um pouquinho mais escuros ainda, algumas sombras mais escuras ainda. Isso é por ter um pouco mais de contraste no desenho. Assim, o desenho vai ficar mais bonito, vai ficar com um aspecto mais vivo ainda. Mas eu não te aconselho fazer isso logo de começo, porque talvez tu não saiba onde aplicar o preto exatamente, onde aplicar alguns tons mais escuros. O importante é você fazer o quê? Uma cor, a cor principal, sempre preenchendo com um sistema de camadas para ela ficar bem uniforme e nunca forçando o lápis, nunca apertando o lápis exatamente. E uma sombra, tá? A sombra seguindo o ponto de luz, sempre também com bastante paciência. Sempre escurecendo aos poucos, porque se você quiser fazer, por exemplo, a sombra primeiro e depois vir aplicando a cor principal para tentar misturar e tudo mais, até dá para fazer também. Só que o problema é que tu não tem margem para erro. Se tu aplicou a sombra primeiro e depois veio aplicando a cor principal, tu fez muito claro até tu consegue resolver, mas fez muito escuro, já era, tu não vai conseguir mais resolver. Então é meio complicado, eu não aconselho, eu aconselho realmente tu ir escurecendo aos poucos, como eu sempre faço. Aqui vindo na roupa eu venho aplicando um cinza bem clarinho nas partes para não deixar um branco realmente na folha. Nunca aconselho você deixar em partes em branco na folha, sempre vai ficar um aspecto meio estranho de como se eu tivesse esquecido de pintar. Não aconselho você fazer isso, tá? Mas eu venho aplicando uma parte em branco e agora eu venho fazendo algumas sombras com cinza. Então tu vê que segue na mesma paleta de cores, só que um tom mais escuro dela.
Então, o branco, o tom mais escuro seria o cinza, o tom mais escuro seria o preto, tá? Mas é a mesma paleta de cores. O amarelo ali que você está se perguntando, as sombras eu fiz em marrom, tá? Mas você também, se você dependendo do contexto que tu quiser, tu pode fazer em laranja também, tá? Sempre na mesma paleta de cores, até em vermelho também, tá? Agora na parte vermelha do desenho, eu também apliquei ali um vermelho e a sombra em marrom, tá? Essa parte acabou cortando o vídeo, então eu não tenho. Mas o desenho ficou assim, ele ficou um desenho no final assim, tá? Luz e sombra não é complicado. Espero que tenha entendido nesse vídeo, tá? Realmente. Tentei explicar da forma mais fácil possível. Ela é muito mais prática do que realmente dificuldade. Mas se você tá com ainda dificuldade, você não entendeu, como eu falei, comenta aí embaixo ou me manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu vou estar te respondendo, eu vou te explicando para tu entender melhor, tá? Essa parte é muito importante, você precisa dominar ela para fazer boas pinturas, tá? Então, espero poder te ajudado. Se gostou, não esquece de chamar, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Clica na playlist tutoriais de desenho aí que eu vou botar aí em cima. A playlist tem muitas dicas, muitos vídeos te ensinando bastante coisa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, liga essa playlist. Até o próximo vídeo. Tchau.